gravar, depois eu posto. Uma aula aqui de prática 1, né? Beleza. Então tá bom. Olha só, a gente fez na aula anterior a contabilização de uma venda, né, de uma mercadoria, e fez essa venda com toda a integridade do lançamento. Então, a gente utilizou aquela questão de estar registrando o lançamento com toda a integridade e a oportunidade, né? Quer dizer, o princípio da oportunidade. Nós estamos fazendo todos os lançamentos na integralidade que eles têm e no momento em que deve ser, tempestivamente. Então, é o princípio da oportunidade, uma coisa que os lançamentos contábeis têm que observar. Quando a gente fez a contabilização das vendas, a gente fez a contabilização não só da receita, como a gente fez a contabilização, né, da receita, como a gente fez a contabilização dos impostos incidentes e do próprio custo de mercadoria. Uma nota fiscal de venda enseja todos esses outros lançamentos. Eu tenho que baixar o estoque, eu tenho que contabilizar os estoques, eu tenho que contabilizar os impostos que eu fico devendo a partir dessa receita. É a questão da competência. Essa receita, né, me gera despesas. Não só a despesa da mercadoria que eu estou entregando, né, que é o custo, que é o custo da mercadoria vendida, como me gera as despesas do imposto. Isso aqui é o princípio da competência. Eu tenho que contabilizar todas as despesas no momento em que eu registro as receitas. Tem que ter a relação entre a receita e as despesas que ela gera, entre as despesas e a receita que foi produzida por aquelas despesas, aqueles custos. Fizemos aqui o lançamento na integralidade, né? E temos aqui, a partir dessa contabilização, a gente tem uma demonstração de resultado. Se a empresa tivesse tido nesse exercício só essa venda, não tivesse tido mais nada, estaria completa a demonstração de resultado. Na verdade, está completa a demonstração de resultado a partir dessa nota fiscal que tem esses componentes que a gente viu. A gente mostrei a nota fiscal toda, quem é o cliente, o CFOP, toda a parte fiscal da nota, vencimento e tal, beleza? Mas o que importa para nós é que contabilizarmos na integridade do lançamento, que vai para a contabilidade aqui, é basicamente isso que a gente fez. E disso aqui deriva a demonstração de resultado. Receita bruta de vendas, menos os impostos, a gente tem a receita líquida. Da receita líquida, a gente deduz o custo de mercadoria vendida, tem o lucro bruto. Essas despesas administrativas a gente deixou aqui porque o lucro bruto a gente consegue com a contabilização da receita. Isso aqui, se a empresa teve lá despesa de salário, despesa de contador, né? Contador, no mínimo, tem que ter. Então, para contabilizar isso aqui, o contador cobrou R$10.000, cobrou barato, mas fazer o quê, né? Com o Covid aí na cabeça, tem que cobrar barato mesmo. Mas é um valor, um honorário que ele pôde cobrar. Teve uma despesa financeira, deixamos aqui de default aqui para poder compor a nossa DRE, né? Porque do lucro bruto, a gente deduziu todas as despesas fixas da empresa e chegou no lucro antes do imposto de renda. O lucro antes do imposto de renda, deduzido exatamente esses impostos de renda e contribuição social sobre o lucro líquido, né, a gente obteve o lucro do exercício. Te falei que o lucro do exercício é parte do resultado da empresa. Parte do resultado da empresa. Por quê? A contabilidade ainda vai contabilizar receitas e despesas abrangentes. Despesas e receitas abrangentes são receitas e despesas, dando um conceito bem rápido aqui, para não aprofundar, porque não é matéria para esse período, mas você vai estudar isso muito em contabilidade avançada. Despesas e receitas abrangentes são receitas e despesas que alteram valores do ativo e passivo, porém não são incorporadas ao resultado porque elas estão sujeitas a variações que podem ser bastante significativas, de forma que elas não podem entrar no resultado porque senão o acionista pode vir a exigir o lucro que foi originário dessas receitas, ou se sentir prejudicado por despesas que reduziram o lucro e que foram originadas despesas abrangentes. E como essas despesas ou receitas abrangentes, como eu disse, elas são ainda podem ser alteradas e até muito significativamente,
Então, a contabilidade determinou que você não vai colocar no resultado do exercício, você vai colocar depois do resultado do exercício e vai dizer que o resultado da empresa toda é composto de receitas e despesas abrangentes que não podem ser distribuídas para os sócios e nem pode prejudicar o lucro do exercício que vai ser distribuído para os sócios. Tá certo? Então, se eu tenho uma despesa financeira aqui, que eu fiz uma apropriação de uma despesa financeira porque eu perdi lá um valor no investimento, mas, de repente, esse valor eu posso ganhar no dia seguinte, dia 1º, dia 31 de dezembro, a ação caiu, vamos dizer assim, o investimento que eu fiz lá caiu vertiginosamente. Mas dia 2 de janeiro pode voltar. Então, eu não posso considerar que eu vou diminuir esse prejuízo que eu tive em 31 em dezembro, porque em janeiro ele pode recuperar. É mais ou menos isso. E mesmo que se fosse o contrário, tive um grande lucro num investimento que ainda vai ser recebido e que ainda pode alterar. Esse grande lucro que eu tive, se eu coloco como resultado do exercício, o sócio vai me cobrar, ele vai querer que eu distribua ele como lucro, e eu não posso, porque no dia seguinte eu posso perder esse dinheiro todo. Então, resultados abrangentes são receitas e despesas que podem vir a ser alteradas significativamente no próximo exercício. Fica bem separado aqui. De qualquer forma, nessa demonstração de resultado que a gente fez, isso está constando aqui porque tem que constar, mesmo que vazio, mesmo que zerado, você tem que fazer constar quando você apresenta uma demonstração, as demonstrações contábeis e financeiras da empresa completas, você tem que apresentar a demonstração de resultados abrangentes, mesmo que não tenha receitas e despesas abrangentes, para depois você informar para o usuário da contabilidade que o resultado abrangente, que é o resultado total da empresa, foi esse aqui, no caso mesmo do exercício, né? E aqui, quando a gente fecha a demonstração de resultado, a gente, como contador, tem que cuidar de perguntar ao administrador da empresa, ao dono da empresa, o que ele vai fazer com esse lucro do ano, tá certo? Então, nós perguntamos ao administrador da empresa e ele nos disse que 10% ele vai distribuir desse lucro e 90% ele vai manter na empresa como uma reserva de contingência, que é um valor que fica no patrimônio líquido da empresa, para fazer face a eventuais reduções de resultado do exercício seguinte, né? Então, fechamos o balanço, o cara está vendo que o 2019 foi bom, mas 2020 vai ser muito ruim, e fala, não vou distribuir esse lucro, vou precisar desse dinheiro na empresa. Então, nós vamos contabilizar esse valor aqui para reserva de contingência. Enfim, nós fechamos a DRE dessa forma, beleza? Fechamos a DRE. Mas a contabilidade trabalha com a DRE para o usuário, mas internamente, como papel de trabalho, como documento contábil para desenvolver todas as outros demonstrativos contábeis, o contador utiliza do balancete, aquele relatório onde eu tenho o nome da conta e o saldo, se é débito a crédito. O nome da conta e o saldo, se é débito a crédito. O nome da conta e o saldo. E aí, eu tenho um balancete aqui que eu estou te mostrando, nesse primeiro balancete, é um balancete com as contas, né, que já vamos dizer assim, que já existiam na empresa antes desses lançamentos de resultado aqui, como, por exemplo, ou que foram, às vezes, afetados por esse lançamento contábil. Mas são contas do ativo, tá certo? São contas do ativo, que são essas aqui, né? E são contas do passivo, que são essas aqui, ó, né? Então, eu estou aqui nesse balancete mostrando contas do ativo e do passivo. Mas quando eu mostro a conta do ativo e do passivo no balancete, eu apresento uma diferença entre o débito e crédito. Por que eu apresento uma diferença entre débito e crédito? Porque está me faltando nesse balancete as contas de resultado. Então, veja bem, as contas de resultado é que vão fazer com que o meu balancete analítico dentro do meu sistema de contabilidade possa fechar. Então, você vê que a diferença entre essas contas de ativo para as contas do passivo é exatamente 4.728,64, que é o quê? O resultado do exercício. Tá certo? Então, faltou nesse balancete que eu acrescentasse as contas de resultado. Sem as contas de resultado, o balancete que sai do nosso sistema, antes da gente encerrar o exercício, que é o objetivo final dessa aula aqui,
elas não fecham. Eu preciso que eu liste o balancete com todas as contas, incluindo as contas de encerramento, as contas de resultado. Então, está aqui o balancete com as contas de resultado já fechado. Até aqui, ó, a gente já tinha ativo e passivo. Agora, eu estou colocando as contas de resultado. Ó, receita bruta de venda. Está aqui, ó, receita bruta de venda, 78.422. Estou colocando impostos incidentes sobre venda. Coloquei pelo sintético, mas é o total do ICMS, do PIS e do COFINS. Está vendo? Então, está aqui. Ó. Isso aqui é uma conta devedora. Receita é uma conta de natureza credora. Imposto sobre vendas, natureza devedora. Não é isso? O custo de mercadoria vendida. Está aqui. Estou colocando o custo de mercadoria vendida no balancete. E assim sucessivamente. Despesa administrativa, que está lá na DRE, que você já viu. Despesa financeira, que já está lá na DRE, que você já viu. E o imposto de renda e contribuição social, que está lá na DRE, que você já viu também. Tá certo? Esse imposto de renda e contribuição social é um lançamento que o contador faz depois que ele apura esse imposto de renda aqui. Né? Que lançamento ele vai fazer? Ele vai fazer aqui um fato contábil, vai ser o imposto de renda, né? Imposto de renda e contribuição social sobre o lucro líquido. Ele vai debitar lá imposto de renda pessoa jurídica, né? Contribuição social sobre o lucro líquido, né? Que são contas de despesa, e vai creditar o quê? Vai creditar lá imposto de renda pessoa jurídica, contribuição social sobre o lucro líquido, que é uma conta do passivo circulante, que ele vai creditar lá pelo histórico, né? Apuração desse exercício, e vai contabilizar o valor desse imposto de renda. Né? Essa contabilização aqui foi feita, e essa contabilização, evidentemente, que esse valor vai lá para o passivo e esse valor vai lá para a despesa. Nesse balancete aqui, né? Está aqui tributos a recolher, está incluída essa... Quais outros tributos a recolher que pode ter aqui? Pode ser o próprio ICMS, PIS e COFINS, são tributos a recolher. Então, está esse passivo aqui. Está lá a conta de cliente, 78 mil, que é quanto o cliente está me devendo, tá certo? O estoque, 342 mil, aqui, ó. O estoque que a gente tinha apurado, que é o estoque inventariado, 342 mil, tá vendo? Então, esse estoque aqui, ele é o que está aqui. O imobilizado já existia, depreciação desse imobilizado. Fornecedores a pagar é exatamente o custo que essa mercadoria... dessa mercadoria que custou 265 mil, que foi a mercadoria que foi comprada, né? Mais algum outro fornecedor que tinha que pagar. Enfim, são contas do ativo, conta do passivo e mais aquelas contas que surgiram da contabilização das receitas e despesas. Né? Essas aqui. Né? Então, quando eu coloco no balancete as contas de receita e despesa, elas vão fazer com que o balancete feche no débito e crédito. O que eu quero dizer para você aqui é o seguinte, que receitas e despesas são tratadas nos grupos contábeis específicos, e são apresentadas nas demonstrações de resultado, mas receitas e despesas poderiam estar todas registradas dentro do patrimônio líquido. Você imagina, por exemplo, se eu tivesse uma conta lá que chamasse lucro do exercício, dentro do patrimônio líquido do exercício. Dentro do patrimônio líquido, eu tenho essa conta, patrimônio líquido. Né? Eu tenho lucro do exercício. No lucro do exercício, eu teria essas contas aqui. Ó. Esse aqui é um grupo, esse aqui é outro grupo, e aqui seriam as contas desse grupo. Que poderiam estar aqui contabilizadas dentro do patrimônio líquido. Tá certo? O que eu teria aqui nessas contas aqui no final das contas? Qual que seria o saldo dessa conta? O saldo dessa conta seria esse crédito, né? Menos esse, menos esse, menos esse, menos esse, menos esse. Ó. Opa, coloquei menos a mais aqui. Coloquei esse menos a mais aqui. 4.728, tá vendo? Então, essa aqui, ó. Então, o lucro do exercício poderiam ser essas contas de receitas e despesas, elas poderiam estar
todas dentro do próprio patrimônio líquido, só que não é assim que funciona. Elas estão nos grupos próprios e eu tenho que transferir para o patrimônio líquido o resultado do exercício. Não sei se você consegue... Facilitaria mais, professor, se fosse assim, né? Seria mais visual. Exatamente, mas aí é que está o que eu quero demonstrar para vocês. Então, essas contas estão lá em receitas e despesas, mas elas não podem ficar em receitas e despesas. Por que que não podem? Porque esse lucro do exercício, ele é do exercício de que ano? Por exemplo, eu estou colocando a XX, mas poderia ser 2019, tá certo? Então, para eu ter o lucro do exercício de 2020, o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que zerar essas contas todas, para começar o ano com essas contas zeradas e começar a acumular lá de novo o total de receitas, tá certo? E começar a acumular lá os custos de venda, tá certo? Os impostos, eu tenho que acumular. Olha, o primeiro lançamento foi 10 mil, eu faço outro lançamento, vai para 22 mil, tá certo? A receita vai para 220 mil, eu faço mais um lançamento, vai para 300 mil. Então, eu preciso, e esse aqui ó, é o que aconteceu em 2019, a receita foi só essa, eu tenho que zerar isso aqui para poder acumular de novo. No ativo e no passivo, eu não preciso zerar. Por quê? Qual que é o saldo de caixa? 2 mil. 2 mil e 31 de dezembro. Qual que vai ser o saldo de caixa em janeiro? Vai ser esse saldo anterior, mais o que entrar, menos o que saiu. Tá certo? Então, eu vou ter um novo saldo. Eu preciso desse saldo aqui para compor o novo saldo do ativo. Mas as contas de receitas e despesas, eu não preciso do saldo do exercício para compor o saldo do outro exercício. Muito pelo contrário, eu não posso ter, para eu ter o resultado do exercício, nessa conta só pode ter o saldo do exercício. Então, quando eu começo em janeiro, o saldo aqui tem que ser 0,00, bolinha, vírgula, bolinha. E aqui, idem, porque eu tenho que ir acumulando aqui. Janeiro contabilizou 10 mil, não é isso? Então tá bom. Então, em janeiro eu tenho quanto? 10 mil. Fevereiro, fevereiro eu vendi mais 15 mil, então eu tenho 25 mil. Tudo bem? Então, é o total só do ano. Compreende? Então, eu tenho que ter essas contas em grupos separados do grupo do patrimônio líquido, porque no patrimônio líquido, por exemplo, o capital social, ele não vai ser o capital social, ele não vai ser zero em 2020. Ele vai começar de 100 mil, se eu aumentar 10 mil no capital, ele vai terminar 2020 com 110 mil. Então, as contas do ativo e passivo, elas são posicionadas nessa data e elas, para a nova data, o saldo da nova data, eu tenho que ter esse saldo anterior. Então, eu não posso zerar. Nas receitas e despesas, quando vira o exercício, eu tenho que zerar elas para começar a acumular um novo saldo, compreendeu? Então, por isso que elas não ficam dentro do patrimônio líquido. Mas, elas, a rigor, se elas fossem aqui, como eu disse, lucro do exercício, né, dentro do patrimônio líquido, no final, como você mesmo disse, eu viria esse saldo do lucro do exercício aparecer aqui pela composição dos lançamentos que eu fiz lá. Né? Eu viria aparecer aqui, eu ia ver eles aparecerem aqui. Copiei diferente aqui agora, não sei porque faltou esse cara aqui. Né? Mas acho que você compreendeu aqui. Né? O que você vai compreender melhor, então, agora, quando eu passar para outra conta. Então, veja bem, eu tenho aqui as contas do ativo e do passivo, e se eu não coloco as contas de receita e despesa, eu não fecho o balanço da empresa, não fecho mesmo. Tudo bem, mas essas contas têm que zerar para eu começar o ano de 2020, não tem? Como é que eu vou zerar essas contas? Eu vou zerar através de lançamentos contábeis. Quais os lançamentos contábeis que eu vou fazer? Então, é isso que eu quero mostrar para você aqui, de uma forma mais rápida aqui, eu acho que a gente consegue. Viu? Ó, quais são os lançamentos contábeis que eu tenho que fazer para poder encerrar essas contas, já que elas não podem ficar com saldo no começo do ano? Veja bem, todos os fatos contábeis aqui, eu coloquei pequenininho aqui, mas todos os fatos são encerramentos, todos não, encerramento. Vamos lá, encerramento. Eu vou encerrar o resultado, beleza? Qual a conta que eu vou debitar? Bom, a conta que eu vou debitar e a conta que eu vou creditar depende
de qual conta que eu estou trabalhando. Então, por exemplo, qual a primeira conta que eu tenho que encerrar o resultado? Receita bruta de venda. Receita bruta de venda é uma conta de natureza devedora ou credora. Receita é uma conta de natureza credora. Eu não quero, nesse exercício, zerar essa conta para ela começar com 0 bolinha no ano seguinte, né? Então, se ela é credora, eu tenho que debitar. Conta devedora, receita bruta, né? E qual a conta que eu vou creditar? A conta que eu vou creditar, tá certo? Quando eu faço o encerramento do exercício, é uma conta lá do patrimônio líquido, chamada lucro do exercício. Essa conta, lucro do exercício, ela não pode ficar no balanço, tá certo? Ela vai desaparecer do balanço. Então, muitas vezes, o contador não cria essa conta lucro do exercício. Ele cria uma conta chamada lucro acumulado. Lucro acumulado também é uma conta que não pode ficar no balanço, tá certo? Não pode ficar no balanço. Eu tenho que dar um destino para a conta de lucro acumulado. Eu trabalho, quando eu faço o encerramento do exercício, eu trabalho com uma conta do patrimônio líquido chamada lucro do exercício. Então, eu vou creditar, eu levo para o patrimônio líquido o total, né, do resultado nessa conta aqui. No caso desse lançamento, que é o encerramento, eu vou debitar a receita, que está com esse saldo. Se ela é natureza credora, eu vou debitar. Após esse lançamento, o saldo vai ficar zero, né? Qual o valor? O histórico de encerramento e o valor, evidentemente, o valor do saldo da conta. Beleza? Eu posso fazer o lançamento um por um aqui, todos aqui vão ser encerramentos, né? Eu posso fazer aqui ICMS, né? Eu posso fazer aqui débito. Olha só, estou errando aqui. Ó. Essa conta aqui já é o contrário. Essa conta tem natureza credora ou natureza devedora? ICMS, imposto sobre venda, PIS, imposto sobre venda, COFINS, IPI, imposto sobre venda, são contas de natureza devedora, né? A natureza, vou colocar aqui uma coluna aqui, ó. Vou colocar uma colunazinha aqui. Essas contas são de naturezas devedoras. Essa aqui é de natureza credora. Então, as contas de natureza credora, eu debito e credito lá o meu patrimônio líquido. E as contas de natureza devedora, eu credito. Então, eu posso creditar ICMS, posso fazer outro lançamento para o PIS, cada um vai ser uma conta, posso fazer um lançamento para o COFINS, tá certo? Todos esses lançamentos aqui vão ter os valores correspondentes. Qual o valor aqui do ICMS? 4.000. Qual que é o valor aqui? 1.000. Qual que é o valor aqui? 5.000, né? Então, eu vou creditando essas contas que têm natureza devedora, os saldos delas vão ficar quanto? Vai ficar 0, 0, 0. Vai ficar zerada essas contas. Após o encerramento, essas contas vão ficar zeradas, certo? E qual a conta que eu vou creditar? Eu vou creditar a mesma conta lá do patrimônio líquido chamado lucro do exercício. A mesma conta, lucro do exercício. Então, eu estou transferindo para essa conta do lucro do exercício todo o movimento de receita e despesa da empresa desse ano. Em contrapartida, eu estou zerando as contas de receitas e despesas para que fique zerado para o ano seguinte a começar e eu somar de novo todas as receitas e despesas. Custo de mercadoria vendida, natureza devedora. Então, o que eu vou fazer? Eu vou creditar CMV. Qual o valor que eu vou creditar? O valor do CMV, 45.000. Qual o valor que eu vou debitar? 45.000. Qual a conta? Lucro do exercício que eu vou debitar. Lucro do exercício, né? Encerramento. Temos mais conta para fazer de encerramento. Tem mais lançamento para fazer de encerramento. Nós temos aqui contas devedoras de despesa, conta devedora de despesa, não é isso? Então, são despesas administrativas. Vamos lá, despesas administrativas, despesas financeiras, né? E vou acreditar aqui o
creditar a conta de despesa, que tem natureza devedora, e creditar a conta de despesa, que tem natureza devedora, e debitar a conta lá do patrimônio líquido, que vai receber o saldo dessa conta. O saldo dessa conta vai lá para o patrimônio líquido devedor de quanto? De 10 mil. Dessa conta de despesa financeira vai lá para o patrimônio líquido devedor de quanto? 5 mil. Beleza? E aí eu tenho a última conta aqui, que é a despesa do imposto de renda. Também tem natureza devedora. Eu vou, então, creditar imposto de renda, pessoa jurídica, né? E contribuição social sobre lucro líquido. Geralmente são duas contas, eu estou colocando aqui para efeito de simplificação, como uma conta só, mas geralmente não, sempre tem duas contas, uma para despesa de imposto de renda e outra para despesa de contribuição social, apenas para simplificar, e a gente vai acreditar o quê? Vai acreditar essas contas e debitar o quê? A mesma conta, lucro do exercício. De forma que, quando eu creditei essa conta, eu zerei. 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 Tá certo? Muito bem. Então, eu zerei todas as minhas contas de resultado. Mas veja bem, quando eu fiz esses lançamentos aqui no lucro do exercício a crédito de 78 mil e fiz todos esses débitos aqui dessas contas todas, qual que foi o saldo que ficou lá no saldo no patrimônio líquido? Qual que é o saldo que vai ficar no patrimônio líquido? Olha, total de débito vai ser as contas que eu debitei. No patrimônio líquido está tudo isso aqui debitado. Então, eu achar aqui o autossoma aqui, onde é que fica o autossoma aqui? Perdi aqui o autossoma. Tá aqui. Quando eu pego aqui o autossoma, eu vou somar essas contas todas aqui, vai, se eu não fiz um lançamento errado, 73 mil de débito. E quanto que ficou lá de crédito? De crédito ficou lá nessa conta do patrimônio líquido, esses 78 mil, né? É o que está ficando lá no patrimônio líquido. Então, o resultado aqui vai ser quanto? Vai ser um crédito de 78 mil, um débito de 73 mil, tem que ser igual ao meu resultado aqui. Então, lá no patrimônio líquido ficou esse cara aqui, 4.728. Não é isso que ficou no patrimônio líquido? Beleza, ficou no patrimônio líquido o resultado do exercício. Então, agora, eu tenho, nesse momento, certo? Nesse momento, eu tenho esse balancete, vou colocar esse balancete aqui. Esse balancete aqui, ele não existe mais. Nesse momento, esse balancete aqui não existe mais. O que existe nesse momento, então, esse balancete aqui, com todas as contas de receitas e despesas, ele não existe mais. Nesse momento, o que existe nesse balancete são as contas do ativo e passivo igual eu estava antes, e mais uma conta que eu deixei com saldo que antes não existia, que é lucro do exercício. Lucro do exercício. Concorda comigo? Quanto que ficou lá de crédito nessa conta de lucro do exercício? Olha lá, nos lançamentos que a gente fez. Aqui, os lançamentos que a gente ficou, 4.728. Aqui, ó. Essa conta ficou com 4.728. Essa conta é uma conta do patrimônio líquido de natureza credora, lucro do exercício. Ficou, né? Tá vendo que ficou aqui o lançamento aqui de 4.728 a crédito, né? O saldo aqui é credor. Credor, saldo credor. Não é isso? O débito 73, o crédito 78, é igual ao lucro de 4 mil. O lucro de 4 mil, ele vai compor o meu balancete, porque as contas de receitas e despesas, que são essas contas aqui que eu tinha antes, eu zerei, né? Essas contas não tem mais, né? Essas contas estão sem saldo. Posso fazer até aqui, ó, deixa eu inserir aqui, essas contas vão vir para cá sem números, ó. Vão vir para cá todas zeradas. E aí o meu balancete fecha com essa nova conta que eu tenho aqui, lucro do exercício. Só que eu não estou falando com você que essa conta lucro do exercício, segundo a legislação societária, segundo as normas brasileiras de contabilidade, segundo as regras internacionais, legislação societária, eu digo o Código Civil, digo a Lei 6.404, que é a Lei da Sociedade Anônima, tá certo? Na qual se reportam as sociedades limitadas também, outras sociedades, né? Se reportam a lei das SA, mas tem lá outras regras que dizem que, e a principal delas são as normas contábeis. A conta
o lucro do exercício, a administração deverá dar um destino. Qual foi o destino que a administração dessa empresa disse que é para dar para esse lucro do exercício? É para distribuir 10% para o sócio e 90% é para levar para a reserva de contingência. Mas o meu balancete agora está com esse 4.728 de saldo. O que eu tenho de fazer? Eu tenho que tirar esse lucro do exercício daqui e tenho que levar ele para o lugar que ele vai ficar. Para onde que ele vai ficar? Vamos fazer o lançamento aqui, ó. Destinação do lucro, né? Destinação do lucro. Qual que é a destinação do lucro? A destinação do lucro é o seguinte: essa conta de lucro do exercício, ela é de natureza credora, tá certo? O saldo aqui é credor, o saldo aqui é credor, 4.728 é credor. A conta é de natureza credora, conforme a gente está vendo aqui, ó. Cadê o balancete com aqui, ó? Ela é de natureza credora. Então, eu tenho que zerar ela. Se eu tenho que zerar ela, o que eu vou fazer? Eu vou, se ela é de natureza credora, eu vou debitar, tá certo? Eu vou debitar lucro do exercício. Eu vou debitar. Qual o valor que eu vou debitar essa conta? O valor todo dela, 4.728, eu vou digitar, vou copiar, 4.728,64. Eu vou zerar essa conta debitando integralmente o saldo dela. E para onde que eu vou levar esse lucro? Olha só, destinação do lucro, continuando a contabilizar a destinação do lucro. No caso aqui eu estou fazendo um lançamento de partida dobrada. Aqui eu vou fazer um lançamento com um débito e 2 créditos, tá certo? Isso tem um negócio aí que é muito antigo, que é lançamento de primeira forma, segunda forma, não sei de nada disso. Eu sei que é um débito e 2 créditos, pode ser 10 créditos e 20 débitos. Aqui é um débito e 2 créditos. O débito eu estou fazendo para zerar a conta de lucro do exercício. Lucro do exercício. A conta estou fazendo para zerar a conta lucro do exercício. Para onde que vai esse dinheiro? Esse dinheiro vai para onde? Que destino eu vou dar esse dinheiro? Se eu zerei a conta aqui de lucro do exercício com um débito, eu tenho que creditar alguma coisa, porque eu tenho que fechar o lançamento. Eu vou contabilizar esse valor conforme o destino que a administração deu. Esse 10%, que é o valor de R$ 472,87, a administração disse que eu vou distribuir para o sócio. Eu vou entregar para o sócio. Eu estou devendo esse valor para o sócio. Então, eu vou contabilizar numa conta que chama lucro a distribuir, né? Porque eu estou fechando o balanço, 31 de dezembro, eu só vou distribuir esse lucro em 2 de janeiro, que é o dia que o banco abrir. Então, não tem nem como fazer diferente. Eu tenho que criar o quê? Eu tenho que criar um passivo circulante. Eu estou devendo esse valor para o sócio. Qual o valor? O do lucro a distribuir. Mas não fechou o lançamento, porque eu tenho que acabar de destinar o lucro. Para onde que eu vou destinar o restante do lucro? Para essa reserva de contingência. Ó. Eu vou, então, fazer o quê? Eu vou creditar a reserva de contingência. Vou creditar a reserva de contingência. Por qual valor? Pelo valor que a administração mandou deixar lá. Essa reserva de contingência é uma conta do grupo do patrimônio líquido. É uma conta do patrimônio líquido. Patrimônio líquido. É uma conta de natureza credora, porque, em última instância, eu estou devendo esse valor ao sócio. Um dia que ele quiser tirar, ele vai poder tirar. Ele vai ter que tirar. Como é que ele vai fazer para tirar? Ele pode simplesmente voltar com ela para o lucro do exercício. Também isso é um assunto para outra disciplina. Mas é uma conta do patrimônio líquido, é uma conta de um valor que pertence aos sócios, tá certo? E, como tal, fica lá de natureza credora. Esses 2 valores aqui, eles fecham, né? Aqui, ó, esses 2 valores fecham com o débito que eu dei, ó, certinho, igual débito e crédito fechou. Então, eu fiz a contabilização da destinação do lucro dessa forma. Primeiro, eu encerro as contas de receita e despesa que vieram lá desse balancete aqui. Cadê o balancete com receita e despesa? Elas vieram desse balancete aqui, né? Quando eu encerrei essas contas, debitando essa, que é a receita, e creditando essas aqui através desses lançamentos, eu zerei as contas todas e deixei uma só que nem existia antes, que é a lucro do exercício.
Como ficou essa conta de lucro exercício com saldo aqui, eu vou fazer a destinação do lucro, que eu tenho que zerar essa conta. Como eu disse, ela não pode existir conforme as regras contábeis. Quando eu faço esses lançamentos, eu vou gerar um novo balancete. Então, a gente vai estar sempre trabalhando com balancetes. Eu faço um balancete depois que eu tenho todas as contas fechadas, né? Com essas contas de receitas e despesas aqui fazendo parte desse conjunto, né? Se eu tiro esse cara daqui, essas contas de receitas e despesas, elas fazem parte desse balancete, não é isso? Fazem parte desse balancete e fecham. Se eu tiro essas contas daqui porque eu zerei, eu tenho um novo balancete onde aparece o resultado do exercício, não é isso? Essa conta de resultado do exercício eu tenho que zerar ela também, da mesma forma que eu zerei as contas de receita e despesas, porque ela não pode existir, e vou, por fim, ter um novo balancete. Qual o novo balancete? O novo balancete é o balancete que saiu depois das contas de receita e despesas zeradas, com o surgimento dessa reserva para contingência que não existia, tá certo? Com essa reserva de contingência 4.255, ela não existia, passou a aparecer, e com uma conta aqui de dividendos a distribuir, que também não existia, passou a existir o meu balancete. Então, o meu balancete, que antes tinha um valor de lucro do exercício, com todas as contas de receitas e despesas menos, não tinha reserva para contingência. Pode olhar aqui, no patrimônio líquido só tinha essas duas contas. No passivo, fornecedores, financiamento, salário a pagar e tributos a recolher. Também não tinha essa conta de lucros a distribuir. Essas contas passaram a existir depois que eu zerei essa conta de lucro do exercício e criei essas duas contas aqui, que são exatamente originárias desses dois lançamentos que eu fiz. Isso o sistema faz automaticamente. Eu contabilizei, ele cria lá um balancete com essas novas contas, que novamente fecha débito e crédito sem nenhuma conta de resultado. Não tem nenhuma conta de resultado aqui com saldo. Se não tem nenhuma conta de resultado com saldo, é porque eu fiz corretamente o encerramento do exercício e não tem aquela conta de lucro do exercício, ela desapareceu e surgiram essas duas maravilhas aqui. Dessas duas maravilhas, que vão ficar aqui para compor o meu balancete, né? Eu tiro o valor com o qual os sócios vão poder dispor, que é o dividendo que eu determinei, e o valor que vai aumentar o patrimônio líquido. Desse balancete final, sem conta de resultado, eu faço o balanço patrimonial. Eu faço o balanço patrimonial a partir daqui. Não é isso mesmo? Eu pego lá e coloco ativo. Não vou fazer aqui, porque isso aqui você sabe fazer. Ativo, circulante. Ativo circulante. O que são as contas do ativo circulante? São essas aqui, né? Caixa, banco, cliente, estoque. Não é isso? Posso fazer aqui. Ó. Vou fazer esse fechamento aqui. Né? Tá aqui. Não circulante. Não circulante. Aqui, qual é o não circulante que eu tenho? Só imobilizado e depreciação. Está aqui. Imobilizado e depreciação. Copiar. Imobilizado e depreciação. Né? Vamos colocar aqui o saldo da depreciação negativo aqui. Menos, o que é o saldo da depreciação? 15 mil. Vai ficar na mesma coluna. Então, ele é um saldo de depreciação, ó, quando ele entra aqui do lado do ativo, não é um ativo, ele entra, como a depreciação é uma conta credora, entra aqui com sinal trocado, porque tudo aqui é débito. Quanto que eu tenho no circulante? Eu tenho esse valor aqui. Quanto que eu tenho no não circulante? Eu tenho o imobilizado menos a depreciação. Eu tenho 135 mil, né? E tenho no circulante 444 mil. O total do meu ativo vai ser o 444 mais o 135. Beleza? Tá bom. Aí eu vou ter o quê? Eu vou ter aqui o ativo, não é isso? Eu coloquei aqui uma janela diferenciada, vou colocar aqui. Mais. Pá. Então, esse mais esse, né? É o total do meu ativo. 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 Beleza? Fechei o ativo aqui, 579.
e posso fazer o passivo aqui. O passivo e o patrimônio líquido. O que eu tenho no passivo? No passivo eu tenho depreciação, fornecedor, dividendo, financiamento. Então, está tudo no circulante, né? Circulante. Quanto que eu tenho no circulante? Fornecedor, distribuidor, salário, tributo a recolher. Tudo aqui é circulante. Copiar. Então, vamos copiar aqui o circulante. Circulante. Está aqui o meu ativo, o meu circulante, com essa conta que surgiu. E depois tenho o patrimônio líquido. Patrimônio líquido. Quanto que eu tenho? Quais as contas que eu tenho no patrimônio líquido? Capital social, reserva legal, reserva para contingência. Copiar, vamos colocar aqui. Eu tenho, então, no patrimônio líquido, um total de 109 mil. No circulante, um total de 469 mil. E um passivo, que é esse, mais esse, se eu não fiz nada errado, tem que fechar. 579.186,64 com um ativo de 589.186,64. Você vê que fecha, como diz lá na minha terra, igual boca de bode. Tudo sai do lançamento contábil e todos os demonstrativos originam-se do balancete. Todas as demonstrações contábeis originam dos balancetes. Daqui a gente faz tudo, extrai tudo, todas as informações. Agora, olha só, eu tenho aqui o balanço patrimonial. E a DRE? E a DRE? Eu não tenho que ter a DRE para ser apresentada junto com o balancete? Ora, colegas, a gente já fez a DRE. Quando que a gente já fez a DRE? Antes de encerrar o resultado. Então, se eu tenho que mandar para um banco, eu tenho que mandar para uma empresa, para um fornecedor, eu tenho que mandar para o diretor, eu tenho que mandar o balanço e a DRE. O que eu faço? Eu monto a DRE, beleza. Faço o encerramento, então imprimo esse cara aqui. Mando imprimir esse cara aqui e guardo lá. Faço o encerramento do resultado, né? Faço o encerramento do resultado e monto o balanço patrimonial. Pronto, acabou, morreu o assunto. Imprimo e mando os dois juntos para o chefe. Isso aqui, evidentemente, que não está formatado, não está bonito como deve ser, conforme a gente costuma ter uma apresentação bastante boa, né? Porque é o resultado do trabalho da gente como contador. Então, a gente tem que se esmerar na apresentação das demonstrações contábeis, bem formatados, bem alinhados, corretos, né? Com data, balanço patrimonial, né? Não adianta colocar em 31 de dezembro de 2019, por exemplo, tá certo? Então, eu tenho que colocar aqui, é obrigatório colocar companhia, companhia comercial, XXX, CNPJ, barra, Pronto. É assim que sai tudo da contabilidade. Sai a DRE com lançamentos contábeis que a gente fez, gera-se um balancete com as contas de resultado, a gente encerra as contas de resultado através de lançamento, gera outro balancete sem as contas de resultado e mais com as contas onde foi com a distribuição do lucro conforme a orientação da administração da empresa, e desse novo balancete a gente faz o balanço patrimonial. Imprime um lá, imprime outro cá. Eu preciso fazer fluxo de caixa, vai sair daqui. Eu preciso fazer demonstração de mutação do patrimônio líquido, vai sair tudo daqui ou de dentro dessas contas. É todo esse o aparato da contabilidade que a gente teve a oportunidade aqui de ver nesse curso do começo ao fim, mesmo não tendo possibilidade de utilizar os computadores, porque nossas aulas, infelizmente, estão sendo virtuais em função dessa pandemia aí, desse coronavírus. Certo? Então, é isso aí. Se por acaso der prejuízo, o prejuízo vai ficar no patrimônio líquido. Aquelas contas de resultado vão ser encerradas numa conta chamada... Você já viu que é prejuízo. Quando você fez o DRS, você já viu que é prejuízo. Então, o que você faz? Você vai fazer o mesmo processo. Credita as contas de receita, né?
debita lá uma conta chamada prejuízo acumulado. Porque você já viu o que é dar prejuízo? Credita as contas de despesa e debita a conta de prejuízo acumulado, porque você sabe que vai lá ficar no final um resultado devedor, que é prejuízo. E o prejuízo fica acumulado no patrimônio líquido até existir lucro, para que possa vir a ser compensado depois. Se der lucro, você vai transferir para aquela conta lucro do exercício e, antes de distribuir para o sócio, você vai amortizar esse prejuízo. Mas isso é um assunto para uma outra aula, até um assunto interessante para a gente fazer mais esse lançamento num outro momento. Tá certo? Mas é tudo através de lançamento. O importante é que, se deu prejuízo, você monta a DRE, viu que deu prejuízo, então você não vai transferir as contas de receita e despesa para uma conta de lucro do exercício, porque não existiu. Você fez a DRE, já viu que é prejuízo. Sim. Você vai abrir uma conta chamada prejuízo acumulado. Aí você leva tudo para lá. Vai ficar lá aquele prejuízo. Você vai fazer o que com aquele prejuízo? Deixa lá no patrimônio líquido. O prejuízo é um valor que diminui o patrimônio líquido porque o sócio perdeu riqueza, ele perdeu dinheiro. Né? Ele colocou 100 mil reais lá de capital, a empresa deu um prejuízo de 100 mil, ele perdeu o capital dele todo. Tá certo? Então, é uma redução da riqueza da empresa. Se um dia ele tiver lucro, vai novamente vai amortizando esse prejuízo. Mas, enquanto não tiver, é assim que fica lá com prejuízo acumulado. Perfeito. Entendeu? Mais alguma dúvida? Não, no caso